né? Então, boa noite para quem está chegando, boa noite para o pessoal do Instagram, boa noite para o pessoal do canal do YouTube, né? Basicamente saindo de uma meditação, né? A gente tem 15 minutos que a gente terminou a nossa meditação no canal do YouTube. O pessoal que estava lá na meditação do consciente praticante está todo aqui em peso, né, no canal do YouTube. Então, né, vou vindo nessa energia que a gente está, então vou demorar para me entrar aqui no prumo, mas acho que eu já consegui acertar tudo aqui bonitinho. A ideia dessa live, até porque não sei se vocês sabem, eu combinei, né, de fazer lives às quartas-feiras com as minhas queridas metatrônicas, com os meus queridos metatrônicos que quiserem também, viu? Porque eu não tenho só metatrônicas, tenho metatrônicos também, né? Então, com o pessoal, né, com os metatrônicos, a gente fazer todas as quartas-feiras uma live falando sobre a mesa, sobre o tarot quântico, sobre nossa vida como terapeuta, sobre o que a gente tiver vontade, né? Mais ou menos isso. E então ficou combinado todas as quartas-feiras essas lives. Vocês vão ver no Instagram. Eu não sei se eu não consigo transmitir ao mesmo tempo no canal do YouTube, porque para eu fazer, né, junto com alguém no Instagram, eu tenho que estar no celular. Mas depois eu sempre coloco aqui no canal do YouTube a gravação que vai aparecer ali. Então, por causa disso, eu resolvi fazer essa live aqui na sexta-feira, porque nessa quarta-feira, né, mais uma pessoa me pediu para falar sobre esse assunto de relacionamentos, para falar sobre esse processo, né? Porque existem mulheres, ou né, até mesmo homens, adultos, que têm profissão definida, que são pessoas do bem, pessoas que se trabalham, que evoluem, né? Que não conseguem um relacionamento, não conseguem ter uma estrutura no relacionamento, um relacionamento duradouro, né? Para falar sobre isso. E como já é um pedido, né, que o pessoal já tem pedido há algum tempo, eu falei: "Então vou fazer essa sexta-feira, porque não sei vocês, né, me contem se vocês são assim". Eu tenho uma coisa programada, a gente fala muito aqui em casa: "Pensou? Faz, porque se você não fizer, você esquece". Quantas e quantas e quantas vezes eu falei que ia fazer alguma coisa aqui no Instagram, no canal do YouTube, e aí fica com essa história, né, de a gente vai anotando, vai botando na lista e não faz. Então resolvi fazer na sexta-feira, né, para falar desses relacionamentos, desses processos de relacionamento. Aí vocês vão falar assim: "Nossa, Liliane, por que que você está falando isso, né? Por que que você vai falar sobre esse assunto?". Então, não, mesmo quem está no canal do YouTube, né, não sei se vocês conhecem o meu canal do YouTube, né? O canal do YouTube já teve muitas previsões, né? Não estou fazendo mais as previsões pelo tarot quântico, nem semanais, nem mensais. Não sei se volta o ano que vem, né? Vamos ver como é que vai ser o projeto, né? Então não tenho certeza. Mas o meu canal não é só para as previsões, muito pelo contrário, né? As previsões foi uma coisa que eu coloquei. O meu canal ele fala sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, inteligência emocional, inteligência espiritual, toda aquela coisa que né, uma pessoa que é terapeuta há muito tempo, que está há muito tempo nessa área, conhece. Então tem muito, muito conteúdo lá no meu canal do YouTube, que são vídeos que falam sobre relacionamentos, né, sobre essa coisa de lidar com as relações não só amorosas, mas familiares. Então tem bastante conteúdo, então acho que é por isso que as pessoas já pedem. E tem uma coisa que é, né, que eu acho que deve ser o grande motivo pelo qual as pessoas pedem. Eu tenho um trabalho muito grande nessa vida de fazer almas gêmeas se encontrarem, né, então isso é um caminho meu, né, de ajudar o maior número de pessoas, né, que tem esse mérito, vamos combinar, né, que tem esse mérito aí, encontrar a sua alma gêmea, né, viver essa estrutura com a sua alma gêmea. Então por esse motivo, a minha vida inteira eu trabalhei muito relacionamentos, e eu trabalho muito relacionamentos o tempo inteiro, tá. Por quê? Porque é uma coisa que tem a ver com o meu caminho de vida, com o meu caminho espiritual. Por isso que eu até falei que vou falar sobre almas gêmeas também, tá. Então
Por trabalhar muito com relacionamentos, ou com pessoas que querem relacionamentos, ou, né, que nunca tiveram relacionamentos. Então, além de conhecer toda essa parte prática, né, da espiritualidade, do autoconhecimento, eu também tenho esse conhecimento de atender muitas pessoas nesse sentido. Então, eu também consegui, assim como o tarô quântico ele foi feito à base de muita pesquisa, né, eu também tenho muita pesquisa nesse sentido, tenho muita pesquisa que, de conhecimento que eu fui adquirindo durante todos esses, nossa, 33 anos aí atendendo as pessoas, sobre relações e relacionamentos, né, então dá para a gente ter uma ideia básica. E por mais que e a primeira coisa que eu acho que é importante, né, falar, é que tem muitas pessoas que já vestiram aquela camisa, né, de que, ter um relacionamento verdadeiro, duradouro, né, se relacionar com a pessoa certa, com o companheiro certo, se relacionar, de repente, até com a sua alma gêmea, tal. Muitas pessoas já vestiram a camisa de que isso não é para mim, né. Pessoas que passaram por muitas experiências de relacionamentos e os relacionamentos não deram certo, passaram por muitas experiências, né, parecidas, relacionamentos diferentes, pessoas diferentes, a mesma vivência, né. Então, por causa desse tipo de carga, de estar sempre vivendo relacionamento, de estar sempre passando pelo mesmo tipo de situação nos relacionamentos, então tem muitas pessoas que realmente falam: "Olha, acho que isso não é para mim, eu não nasci para ser feliz no amor", né. Eu já ouvi tantas vezes na minha vida essa frase, né, "Eu não nasci para ser feliz no amor". E assim, é uma crença da minha alma, de verdade, e é uma coisa que eu aprendi muito no meu caminho espiritual, e todos nós nascemos para viver o amor, e o amor homem e mulher, né, o amor de um casal, seja lá qual o casal, um amor entre 2 pessoas mesmo, um casal. Sabe por quê, gente? Porque se vocês pararem, né, para analisar, ou se vocês forem buscar em todas as filosofias orientais, todas as novas filosofias, né, da espiritualidade, tudo você vai ver que vai sempre chegar ao ponto de que os nossos aprendizados de crescimento e de evolução, eles acontecem como? Através das relações. E são as relações amorosas e as relações familiares que trazem o maior número de experiências de crescimento. Aliás, as experiências mais profundas, mais transformadoras que as pessoas passam, normalmente é através desse tipo de relação, dessa estrutura, ou de um relacionamento amoroso ou de um relacionamento familiar, né? E então, na minha percepção, em todas nessas ciências milenares, a gente sabe que, indiscutivelmente, nós viemos, sim, com esse caminho de se relacionar, de ter um companheiro, uma companheira, de formar uma dupla que vai ficar para o resto da vida, ou ficar o máximo de tempo possível. Tá? Formar uma dupla onde nós transformamos no quê? Numa família, né, alguém que você tem ali do seu lado de verdade, que não está ali, só por uma coisa, que ela está ali por você, pela relação, por essa estrutura familiar, né, por essa ideia. Então, essa experiência, ela é para todo mundo. A experiência familiar, ela não é só com os nossos pais de origem, os nossos irmãos, tios, primos, aquela carga que a gente traz da nossa ancestralidade, dos nossos avós. Não é só isso, né, nós temos sim a nossa família de origem, que é importantíssima e que traz um crescimento enorme, mas nós temos uma segunda família, a família que nós formamos, que nós escolhemos, né. E entre essa família, porque às vezes a gente tem um amigo, uma amiga que é irmão, é irmã, é família, né, você tá ali com ela, ela é mais próxima de você do que a tua irmã, do que o teu irmão, né. Mas, mais do que essas relações, né, de amizade muito grande, a família que nós escolhemos, né, a nossa família que a gente forma, ela vem de um relacionamento amoroso, né, e que depois essas 2 pessoas juntas vão formar uma família, que pode ser uma família de 2, né, não sei vocês, mas eu fiquei anos, ficamos 7 anos, uma família de 2, mas era a família, é para depois virarmos uma família maior, tá. Então relacionamento amoroso, ser feliz no amor,
né, primeira desmistificação, é para todo mundo sim, tá, é para todo mundo ser feliz no amor. Assim como é para todo mundo ser feliz, é para todo mundo encontrar, né, aquilo que preenche a tua alma, teu coração, teu projeto de vida, é para todo mundo ter prosperidade, né? Esses são potenciais que nós trazemos já na nossa energia, vem no nosso DNA, vem do nosso espírito. Encarnou, você já traz esses potenciais. É que a gente vai passando por experiências que a gente vai o quê? A gente vai fechando isso, né? A gente não é só fechando a consciência que as pessoas passam, não. A gente muitas vezes vai fechando, né, esses nossos potenciais, essas nossas forças, vamos fechando os nossos desejos, as nossas emoções, por quê? Por causa das experiências que vão acontecendo, né? E aí a gente vai entendendo, né, vai achando que a gente não tem isso, que a gente não é para isso, que a gente não pode isso, né? Então, não é verdade. Quando você encarnou aqui, você veio com esse direito, com essa força, com esse potencial. Mas vamos falar então dos relacionamentos. Uma vez teve uma pessoa que me perguntou, eu achei sensacional, tá? Por isso que eu vou repetir para vocês. Teve uma vez uma pessoa que me perguntou por que que antigamente, os relacionamentos duravam. Os nossos avós, eles casavam e não se separavam, era muito poucos os casais, eram muito poucos os casais que se separavam. E aí a pessoa falou assim: antigamente os casais eram verdadeiros, né? Antigamente as pessoas se amavam de verdade, encontravam a pessoa certa. Por que que hoje é tão difícil? Né? Então vamos lá. Antigamente não existia essa coisa do divórcio, da separação. Né? Se a gente for olhar para os nossos avós, os nossos avós, eles casavam e ficavam até a morte, né, era isso que se fazia. Não interessa se você se dá bem, se você se dá mal, se a pessoa é boa, se a pessoa é ruim, se a pessoa te trai, se a pessoa, bebe, se a pessoa te bate, né, antigamente se ficava, as pessoas ficavam no relacionamento. Então os relacionamentos não eram melhores, as pessoas não encontravam a alma gêmea todo mundo. Na verdade, existia uma ideia de que você se relacionava e que você ficava naquele relacionamento e aguentava, né. Quem aqui não teve uma avó, né, assim, ou alguém já ouviu história, né, de pessoa de avós ou de pais, né, que a mãe ficou anos e anos e anos se submetendo a um casamento, né, horrível, com uma pessoa ali que nem amava, né, que estava fazendo ela sofrer, né. Quantas pessoas não trazem isso, a gente traz isso na nossa carga energética, tá, porque era isso que acontecia normalmente. Então, desde o momento em que houve essa libertação da possibilidade da mulher ser alguém igual ao homem, né, essa aceitação de que a diferença ela é muito menor do que se via antes, as mulheres começaram a ficar mais independentes. E aí o que acontece? As mulheres pararam de se submeter a qualquer coisa. São poucas as mulheres que hoje em dia, que a gente conhece, né, que a gente vê que se submetem a um relacionamento ruim, uma situação ruim como essa que a gente está falando, e que não sai do casamento, né, ou não sai do namoro, do relacionamento, às vezes nem casa, né, já namora e já abandona. Por quê? Porque na verdade hoje a mulher é mais independente, né, nós mulheres, a gente tomou esse nosso lugar de independência, né, graças aí a algumas mulheres anteriores a gente, e isso deu uma liberdade muito grande para a gente ser de uma forma diferente. Então o que acontece hoje, tá, é uma mudança no padrão que nós temos, né, do que a gente busca de relacionamento. As mulheres hoje, né, num geral, elas podem até falar que elas só buscam um parceiro, quero meu parceiro, quero, né, o meu um companheiro, um namorado, a gente ouve isso muito. Mas não é bem isso, não é verdade, né. As mulheres hoje, elas têm a independência de querer um homem de um tipo X, né, de um jeito Y, com determinadas qualidades, né, com determinadas, situações na vida, com qualidades e sem, né, deméritos, sem comportamentos ruins. E, então quer dizer, você conhece a pessoa, tudo é maravilhoso,
E aí você começa a se relacionar, né? O começo de relacionamento é sempre bom, maravilhoso, mas a partir do momento que você está mais tempo com essa pessoa, você começa assim a analisar e começa a enxergar. Antes você só via qualidades, mas depois você começa a ver os defeitos ou os vícios, né? Vícios comportamentais, tá, gente? Não é necessariamente vício, né? Físico. A gente começa a ver isso. E aí a gente começa a pensar se eu quero ou se eu não quero. E da mesma forma que as mulheres têm essa possibilidade, hoje os homens têm isso também. Antigamente os homens queriam só uma mulher para ser mãe dos filhos dele. Hoje os homens não querem isso, não. Os homens querem uma companheira, mas a companheira, né, ela tem que ter determinadas qualidades, ela tem que ter determinadas coisas na vida dela, né? Ela tem que não ter determinados defeitos e problemas. Então, os dois lados não é que ficaram mais exigentes. Os dois lados hoje, eles podem analisar melhor a pessoa que você está se relacionando. Tá? Então, a gente tem a liberdade, porque você tem a liberdade do não ficar, a liberdade de sair do relacionamento. Então, isso é uma coisa maravilhosa, mas isso faz com que muitos casais que se formam não fiquem, né? Porque mesmo pessoas que se casam depois de um tempo, o que que acontece? As pessoas olham para o outro e já não sentem mais aquela mesma sintonia, aquela mesma afinidade, não tem mais aquele mesmo sentimento, né? Às vezes morre. Por que isso acontece? Porque nós estamos num mundo hoje que vai nos gerando transformação, né? A gente vai evoluindo, vai transformando. Hoje em dia, a gente acorda de um jeito de manhã e às vezes a gente passa por experiências tão fortes durante o dia que quando a gente vai dormir à noite, a gente já não é mais a mesma pessoa. Vocês já passaram por isso? Vocês já fizeram? Alguém já fez essa análise, né? Então, enquanto eu tomo uma água aqui, me responda, né? Tem gente no Instagram, tem gente no YouTube, né? Conta aqui se vocês já fizeram, se já tiveram essa percepção, que você acordou de um jeito de manhã e que quando você foi dormir, você era outra pessoa, né? Eu já passei por isso várias vezes, né? Isso é muito mais normal do que a gente imagina hoje em dia. Então, o que acontece, né? Pelo simples fato da gente estar nesse processo, né, de transformação, de mudança, né? O que que acontece? Muitas vezes, uma das pessoas do relacionamento, ela não evolui também. Ou ela, né, assim, a Carol fala, muitas vezes, eu imaginei, Carol, então assim, muitas vezes acontece de uma pessoa evoluir mais, de uma pessoa se mudar mais, porque uma pessoa é mais aberta à mudança, é mais flexível até, né? E aí essa pessoa vai evoluindo, vai se transformando, ela começa a enxergar o mundo de uma forma diferente, enxergar a si mesma de uma forma diferente, começa a olhar para o companheiro, para a companheira e começa a enxergar com outros olhos. E se os dois não estiverem caminhando juntos nesse processo, quanto mais passa o tempo, mais distantes eles vão ficando. E aí a pessoa fala assim: ah, eu não reconheço com quem eu casei. Não é que você não reconhece com quem você casou. Talvez você nem se lembre mais com quem você casou. Porque ele não é também a mesma pessoa que você casou, ela não é a mesma pessoa, você não é a mesma pessoa, né? Nós não somos a mesma pessoa, né? A gente não é a mesma pessoa que a gente era um mês atrás. E se você parar para pensar em você o ano passado, né? Quem era você e como é você? Eu gosto de fazer uma análise diária, tá? Eu não sei se vocês fazem. Eu tenho um monte de aluno aqui, né? Eu tenho um monte de aluno no Instagram, tenho um monte de aluno aqui no YouTube. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Se vocês fazem isso, eu faço. Não sei se é o meu ascendente virginiano, mas eu faço isso todos os dias. Eu acho que eu aprendi isso, sabe? No caminho, né, do desenvolvimento. Todo dia, em algum momento do dia, eu paro, eu me olho, eu penso, tá, em como eu tô lidando com o que tá acontecendo. Eu penso sobre coisas assim fundamentais da vida. Então,
sobre meu trabalho, sobre isso, sobre marido, sobre filho, sobre um monte de coisa. Eu paro para olhar, para pensar, para conversar mesmo, para ver, para analisar o quê? Né? Se eu tô melhor do que ontem, se eu tô pior do que ontem de repente, porque às vezes a gente tem aqueles, né, aquelas caídas em processos, né, que a gente fica preso muito tempo em alguma coisa emocionalmente, né? A gente pode ter a caída, né? E para ver se eu tô evoluindo. Por quê? Porque se você consegue enxergar, né, que você hoje você já está lidando melhor com alguma coisa do que você lidava ontem, isso é maravilhoso, né? Isso aqui faz com que você se impulsione a continuar evoluindo, né? Isso é uma técnica mesmo de você olhar para você e para você ver os seus méritos, né? Ver as suas vitórias, o seu crescimento. E aí o que acontece? Se você faz essa análise todos os dias, se você não tá legal hoje, você fala, bom, tudo bem, hoje aconteceu tal coisa, por isso que hoje eu não tô tão bem de energia, eu tô mais assim emocionalmente do que ontem. Ah, mas eu entendo, aconteceu isso. No dia seguinte, você parar para pensar e você falar assim, eu não tô bem de novo, opa, peraí, então, peraí que para tudo, né, que indiscutivelmente eu preciso resolver isso daqui. Né? Eu preciso me trabalhar, eu preciso me libertar disso, resolver isso daqui. Né? Então, também é uma forma de você nunca cair naquelas grandes experiências da torre, né? Quem aqui conhece o tarô e sabe o que são as experiências da torre, né? Daquelas destruições. Realmente uma forma de você conseguir se libertar, né, dessa experiência da torre, é você fazer essa análise que eu tô falando, tá? Ela é real, ela ajuda muito mesmo. Né? E eu posso falar para vocês assim, olha, com conhecimento de causa, tá? Porque eu nasci no dia 16, então quem nasce no dia 16 tem uma tendência, né, a aprender muito pela experiência da torre. E isso daí foi uma das coisas olha, me ajuda demais a não ter mais que viver o processo da torre, tá? Então é válido bastante. Só que vamos lá, né? Chegando aqui, você percebeu que você não é a mesma pessoa de ontem, você não é a mesma pessoa, às vezes de manhã, né? Você melhorou de ontem para hoje, né? E aí eu até vou perguntar aqui por curiosidade, quem hoje, no dia de hoje, já percebeu que acordou de um jeito, né? E agora, nesse momento aqui, falando comigo nessa live, já se sente uma outra pessoa. Não só pela minha live, não pela minha live em si, mas pelas coisas que aconteceram no dia. Fala, eu sou uma pessoa melhor, eu já percebo que eu sou uma pessoa melhor. Conta pra mim aqui, né, pra eu ter ideia, porque daí eu vou ficar até feliz de alguém falar isso, né? Então, por esse motivo, que os relacionamentos, muitas vezes eles vão se distanciando mesmo, tá? E às vezes a pessoa que você conheceu, que naquele momento que você conheceu era a pessoa ideal para você, né? Depois de um tempo ela não é, porque você é outra pessoa, ela também é uma outra pessoa, e essas duas novas pessoas perderam a sintonia, né? A ressonância, é isso que eu ia falar. Isso é o motivo, tá? Isso é válido olhar. E vou falar para vocês, tá? Que ah, eu acho fundamental, tá? Que eu sou a favor, eu sou pró-família, né? O pessoal do canal do YouTube sabe disso. No Instagram, acho que é a primeira vez que eu falo isso. Eu sou uma pessoa que eu sou pró-família, tá? Então eu acho que você tem que tentar fazer o máximo possível para você conservar uma família, né? Assim, não quer dizer que você tem que colocar a família em primeiro lugar, não é isso que eu acho, tá? Eu acho que a sua família você abraça aqui, ó, com você. Você traz aqui com você. Eu sou pró-família, então eu acho que a gente tem que fazer sempre um esforço real para a gente tentar resolver problemas que acontecem, tá? Nas relações das famílias. Eu acredito muito, né, nessa mudança que as pessoas passam nas relações, quando a gente trabalha uma relação na mesa cristalina metatrônica. Tem um monte de metatrônicos aqui no YouTube, tem um monte de metatrônicos aqui no Instagram. Escrevam aí um comentário, né? Vocês já trabalharam relacionamentos, né? E as pessoas que pediram as mesas, depois elas tiveram um acerto real no relacionamento? Porque eu não acredito que seja só comigo, eu tenho certeza que vocês fizeram isso bastante também. Por quê? Porque eu sou pró-família, então eu acho que a gente tem que fazer.
Mas não é só fazer também um trabalho energético não, porque o trabalho energético ele limpa né, a mesa metatrônica para relacionamento, ela limpa toda aquela carga negativa que está criando né, os embates, ela trabalha uma limpeza mental e emocional, né, isso é bem forte, e ela dispara na pessoa uma forma diferente dela começar a ver uma tendência, né, a entender o outro, olhar para o outro, entender isso, mudar o comportamento, né? Ela faz isso com as duas pessoas do relacionamento, né? Então, aí tem a parte que você vai lá e que você faz o seu movimento para tentar resolver e acertar, né? E dá muito certo mesmo, né? Aqui no YouTube a Ana falou assim, acerto de encontro e encontros de almas. Exatamente, isso aí são coisas que a mesa metatrônica faz assim com primazia, né? Maravilhoso. Até posso falar para os nossos relacionamentos também, né? Não são só dos nossos clientes, os nossos também, né? Então, eu sou muito pró-família. Eu acho que uma das coisas que as pessoas hoje em dia não fazem muito é ter essa atitude que eu estou falando, tá? Do ser pró-família, pró-relacionamento, né? Então, tem algumas pessoas, sim, que por causa dessa liberdade e por ser uma pessoa independente, começa a ter diferença, começa a ter divergência, já larga, né? Tem gente que faz isso mesmo, né? Porque a pessoa. Aí eu também não acho que é certo, porque eu acho que você tem que investir, tentar fazer dar certo da melhor maneira possível, desde que não seja prejudicial para você ou para outra pessoa, né? Então, eu sou pró-família, então eu acho que a gente tem que ter essa atitude. Mas, às vezes, as pessoas elas ficam muito diferentes mesmo, né? Então, você só vai conseguir trazer o outro para você. Quer ver um exemplo? Eu vou falar português bem claro. Vamos lá, eu tenho certeza que tem gente que vai dizer que sim, tem gente que vai dizer que não. Mas eu vou falar para vocês o que é a real. Normalmente são as mulheres que vão atrás de alguma coisa para melhorar, para mudar. São as mulheres que vão atrás de psicólogo, psicoterapeuta, terapeuta holístico. São as mulheres que vão atrás normalmente, né? Então, as mulheres que geralmente vão por quê? Porque a mulher, ela tem essa tendência muito forte de querer acertar e resolver e tal. Então, isso é mais feminino, né? Essa busca. Então, muitas vezes a mulher acaba conhecendo alguma ferramenta que faz ela se desenvolver, ela evoluir. Principalmente se ela se conecta a nós, pessoas que trabalhamos na espiritualidade, porque daí ela realmente muda, né? Realmente muda. E aí o que que acontece? Ela começa a realmente mudar, e ela começa a mudar os interesses dela e como ela interpreta tudo da vida, né? Até alimentação, não raro, a gente muda quando a gente evolui, né, espiritualmente. Então, essa mulher, ela vai atrás e ela melhora. E ela daí ela quer melhorar os relacionamentos e ela quer melhorar as pessoas da família dela. Então, muitas vezes ela ajuda os filhos, ela faz de tudo para ajudar o marido, né? E fazer o marido evoluir também. Aí, ó, homens, né? Assim, tem gente aqui que tem relacionamento, homens. Os homens têm uma tendência a não ir atrás, não desenvolver esse caminho da mesma forma, né? E aí isso causa muita divergência em relacionamento, porque quando o homem fica parado, estagnado, tendo comportamento igual, mesmo sempre, a mulher tá evoluindo, meu Deus, esquece, uma hora vai dar muito, né? Ou eles vão ficar aqueles casais que são totalmente separados, né? Assim, eles têm a família deles, tal, mas eles já não têm mais sintonia e ressonância. Eles têm vidas separadas, morando na mesma casa, ou pode acabar mesmo no final do relacionamento, porque não é fácil você ficar ali, né, com aquela pessoa que não evolui, que não melhora. Então isso é uma coisa que acontece bastante. E mulheres, como eu estava falando, as mulheres que geralmente vão buscar o crescimento, a evolução, né, vão buscar antes esse desenvolvimento pessoal, o que que acontece? Né? As mulheres vão evoluindo e à medida que elas vão evoluindo, elas vão querendo outras coisas nos relacionamentos, no homem. Só que aí a gente chega num ponto X, né. Lembra que eu falei para quem estava no começo desde o começo da live, lembra que eu falei que as pessoas às vezes desistem de ter relacionamento porque elas
tem vários relacionamentos diferentes, com pessoas diferentes, mas que sempre vivem a mesma situação? Então, por que que acontece isso? Eu tenho relacionamentos diferentes, mas sempre acontece a mesma situação. Porque o padrão de pessoa que você está buscando é o mesmo, né? Aí você fala assim: "Mas eu evoluí, eu quero uma pessoa mais evoluída", ok, mas quando você está olhando, quando você está, né, buscando uma outra pessoa para você se relacionar, será que você está pensando que você quer a pessoa mais espiritualizada, mais evoluída, ou vegetariana, ou você ainda está usando o mesmo padrão de olhar, o mesmo padrão de análise, né? Será que você ainda está dizendo que o que eu quero, o que eu não quero, o que é bom, o que é ruim, é igual o padrão que você usava antes? Porque se você teve vários relacionamentos até hoje, e eles não deram certo, o que você está procurando é errado. Você precisa de um outro tipo de pessoa, senão não vai dar certo. E mais, a gente não só procura, a gente atrai. A gente atrai aquilo que a gente vibra. Então, pensa o seguinte: a forma como você lida com você, a visão que você tem sobre você, aquelas. Tem coisinhas que são básicas, tá? Amor próprio, né? Amor próprio, falta de amor próprio, autoestima ou baixa autoestima, merecimento ou não merecimento, né? Orgulho de si mesma ou, né, se denigrindo, se sentindo bem consigo mesma ou complexo de inferioridade, né? Se você não mudou a sua relação com você, você vai atrair a mesmo tipo de pessoa, porque você continua vibrando na mesma energia. Você mudou até, você evoluiu, mas você olha para você um padrão ruim, o mesmo padrão ruim. E eu vou falar para vocês, gente, que a grande maioria das mulheres, né, que eu atendo, que fala assim: eu nunca consigo encontrar a pessoa certa. Quando eu vou trabalhar, né, eu vou trabalhar mais, não só numa mesa, porque a gente pode fazer mesa para encontrar a pessoa certa, sim. E a gente pode fazer mesa para encontrar alma gêmea, que é um trabalho que eu faço exclusivo dessas duas mesas. Eu sei que os outros terapeutas eles fazem mesa para atrair alma gêmea. Eu tenho um trabalho exclusivo meu, diferente, que eu faço para atrair alma gêmea, né? Então, esse trabalho da alma gêmea atrai mesmo, é real. Fazer mesa metatônica para atrair um relacionamento é real, é verdade. Mas eu vou falar para você o seguinte, tá? Aqui, ó, eu precisava olhar aqui, agora que eu vi aqui, eu não consigo ler aqui pelo ao vivo, o que vocês escrevem aqui tá aqui, ó, tá no, apareceu aqui, ó, tá no celular, no Instagram. Então, assim, para você ter a mudança do seu padrão, para você encontrar a pessoa certa, ou para você encontrar a sua alma gêmea, né? Podemos usar os termos diferentes mesmo, tá? No fundo, acho que é mais ou menos a mesma coisa, mas com algumas ressalvas, né? Então, para você conseguir encontrar essa pessoa que você não encontrou até hoje, você precisa mudar a sua frequência, você precisa mudar a sua ressonância, porque na sua frequência, na sua ressonância, você vai continuar atraindo o mesmo tipo de pessoa. Por isso que não dá certo. Por isso que o relacionamento muda, né? A pessoa muda, mas a experiência é a mesma, tá? E como é que eu trabalho isso? Para você mudar a sua ressonância, tem muito a ver com isso, com como você se enxerga, com o seu merecimento, amor próprio, com a sua libertação, cura e libertação das experiências do passado. Tem cargas da sua vivência na tua infância, né, da tua criança interior. Tem cargas de coisas que você viu na tua casa dos teus pais, tá? Ou às vezes de um pai e uma mãe que era separado e que ralava ali, né, para manter os filhos, tá? Então tem muitas coisas que precisam ser trabalhadas, transformadas, mudadas, tá? Mesmo, mudadas. Por quê? Porque
se você não mudar, você não muda a sua frequência e a sua frequência vai continuar entrando em sintonia com o mesmo tipo de pessoa, tá? Por isso que quem não acredita muito, assim, não acredita muito que merece, né, ser especial na vida de alguém, atrai uma outra pessoa que não acha que né, não acha que você é especial, não te trata como especial, te trata como qualquer um. Né? Por quê? Porque não é que você não se acha especial, você vai atrair uma outra pessoa que também não se acha especial. Você vai atrair aquilo que vai te gerar o mesmo tipo de experiência. Então, você vai atrair uma pessoa, né, um homem, uma mulher, que não vão te achar especial, vão te tratar como qualquer um. Né? Você não tem amor próprio, você olha para você no espelho, você tá falando mal do teu corpo, né? Ai, olha, envelheci, né? Que eu sempre brinco lá no canal do YouTube, né? A gente entra. Quantas pessoas eu atendo e a pessoa tá se vendo na câmera, né? Eu tô fazendo ao vivo ali, fazendo na câmera, a pessoa tá assim, ó. E ela não tá nem percebendo, né? Eu tô olhando ali porque eu tô atendendo, eu tô vendo, né? E como eu tenho formação em leitura corporal, eu sei o que tá passando para mim, eu entendo isso. Né? Ela não tá bem com ela mesma. Ela não tá lidando bem com o corpo dela. A gente tem isso, né? Quantas vezes eu entro na minha palestra também, eu olho, a primeira coisa que eu falo, nossa, eu não tinha nem olhado, podia ter olhado o meu cabelo antes de entrar ao vivo nas meditações, né, do clube de membros. Porque, né, assim, é uma coisa natural, você querer estar bem é uma coisa, mas a pessoa que está mexendo muito ali, ela tá o tempo inteiro encanada com a imagem dela, porque ela não tá bem com ela mesma. Né? E ela pode ser uma pessoa super espiritualizada, super evoluída, mas nesse ponto ela travou. Vixe, se a gente estiver falando de mulher, então, hein? Gente, vocês que são metatrônicos, quantas mesas vocês já fizeram para clientes de vocês, para ativar o amor próprio, a autoestima, para liberar a pessoa de toda essa carga de rejeição, né, de abandono do passado, de não valorização, falta de amor próprio. Gente, essa mesa é uma mesa, assim, desde 2012, quando a mesa cristalina metatrônica foi lançada, no primeiro mês eu já fiz mesa assim, porque isso é real. É uma coisa que a gente precisa curar mesmo, né? A Ana falou aqui no YouTube centenas, centenas, né? Para não falar assim, né? Vamos, é centenas e centenas, muitas centenas, né? Porque isso é real, isso é uma das coisas que mais é importante a gente trabalhar a cura, tá? A gente tem que curar isso na gente mesmo. E não pense em vocês, né? Nossa, eu curo sempre em mim essa coisa, né? A vida é muito clara, maravilhosa comigo, né? A vida me dá a experiência do engorda, emagrece, dependendo do, né, de processo emocional e tal. Eu aprendi desde cedo com isso, né? Com essa coisa do engorda, emagrece, porque eu tinha que trabalhar essa libertação de um amor por mim mesma, indiferente do meu peso, né? Indiferente de estar velha, né? Assim, de ficar olhando e falar, poxa, né? Eu amo, né, falar. Eu sei, falo a minha idade desde sempre. Aliás, eu comecei a atender cedo, eu sempre menti minha idade, pra cima, muito pra cima. Eu tinha 30 anos desde os meus 14, né? Assim, eu sempre falava que eu tinha 30 anos. Porque eu tinha 14 anos, as pessoas falavam, mas escuta, menina, quantos anos você tem para me atender? Eu falava, eu tenho 30. Nossa, eu tinha 30. Quando eu fui fazer 30, eu não foi nada de. Não tive a crise dos 30, porque eu já tinha 30 há 16 anos, né? Então, para mim era natural. Eu, hoje em dia, até hoje, eu falo assim, ó, eu fiz 47 agora em outubro. Eu falo assim, 47. Eu já começo a me ver com 48. Daqui 6 meses eu erro, falo, quando a pessoa pergunta, eu falo, tenho 48. Aí, quantas vezes a Morgan fala, mãe, não, é tanto. Por quê? Porque eu acostumei com isso, eu não tenho problema com isso. Eu acho que a idade da gente é maravilhoso, mostra, né, o tempo que a gente está aqui evoluindo. Mas as pessoas têm isso mesmo, por quê? Porque isso aí tem a ver com a sociedade. Eu não sei vocês, mas eu sou da geração das meninas que a boneca principal era a Barbie. E as nossas Barbies eram magérrimas e loiras, de cabelo liso, de olho azul, né? Tudo bem que nos Estados Unidos é normal, mas para cá, pra gente, não é, né?
Então, vocês são dessa geração das Barbies? Meu Deus do céu, né? Assim, essa coisa da gente ser criado pela Barbie. Então, a gente tem isso, né? E olha, eu vou falar para vocês, eu acho que faz menos de 10 anos que existe realmente um movimento cada vez maior para a gente se aceitar do jeito que a gente é. Tem menos que 10 anos isso, né? Eu sei, não sei para vocês se vocês enxergam isso, mas é menos que 10 anos. Eu cortei o cabelo de uma das Barbies curtinho, a minha mãe surtou. Assim, eu acho, eu cortei também de uma só. Mas eu acho que nada, não lembro de ter, assim, só uma também, não lembro. A minha mãe era muito, muito tranquila, assim, eu duvido que eu tomei bronca. Mas eu vou falar usando essa coisa da Barbie, falando do que eu quero realmente falar. Eu acho que não tem 10 anos esse movimento de aceitação de si mesma. Eu vou contar para vocês que pena que eu não pensei que eu ia falar sobre isso, senão eu teria pego. E a minha filha não está me assistindo, porque ela está sem celular. Senão, eu falaria para ela trazer. Gente, eu vou falar para vocês, a última vez que eu fui para São Paulo, que eu estava fazendo uma imersão, a Morgana ficou com a minha mãe e foi no shopping, né? E neta com avó que não vê sempre, vai no shopping, é sinônimo de brinquedo, né? Isso é fato, né? Entregou a neta para a avó. A minha mãe mora na esquina do shopping ainda, então entregou a neta para a avó. Você pode ter certeza, né, que é muito sorvete, né, e brinquedo, né? Presente, né, que na idade da minha filha é brinquedo, né? Eu não sei se a minha mãe tá me vendo, mas se ela tá me vendo, ela deve estar dando risada. Ela não pode nem falar que não é verdade, porque é mesmo. E aí a Morgana comprou uma Barbie nova, né? E eu deixo, ela foi ter Barbie porque ela ganhou, tá, gente? A Morgana tem interesse por Barbie muito mais velha. Ela ganhou das tias muitas Barbies e ela não ligava, ela não tinha isso. Agora que ela gosta, que ela quer, né, assim, a tal da Barbie. Mas vou contar para vocês uma coisa que eu achei maravilhosa, que é um gancho para algo que eu quero falar. Fui encontrar a Morgana, né, peguei a Morgana na segunda, peguei a Morgana estava comigo, foi no sábado, não lembro, sábado ou domingo. Peguei a Morgana com a minha mãe, né? E aí ela chegou, né? A gente foi pro apartamento que a gente alugou. Ela chegou e falou: Mãe, eu comprei uma Barbie nova. Não, eu falei, ai, imagina, jura? Aí ela me mostrou a Barbie. Aí ela tá mexendo com a Barbie, não sei o quê. E eu olhei a Barbie e eu falei: Vovó, sua Barbie é diferente. Ela falou: Não, mãe, não é. Eu falei: Escuta aqui, dá aqui na minha mão. E a Barbie de vestidinho. Eu peguei a Barbie, eu levantei e falei: Mamãe, sua Barbie é igual a mamãe. A sua Barbie tem coxa grossa, tem quadril largo, tem barriguinha, não acredito. Ela olhou e falou: Ai, mãe, igual a mim também. Eu falei: Aqui, igual a mamãe. Então, gente, hoje tem Barbie igual a gente, tá? Aí a Morgana estava me contando que tem Barbie de tudo quanto é jeito, né? De todas as cores, de todos os tamanhos, de todos os corpos, gente. Eu achei sensacional. Eu falei: Morgana, eu não acredito. Aí você falou: Mamãe, quando for brincar de Barbie com você, eu vou usar essa Barbie. Daí ela começou a rir, né? Falou assim: Não, essa é minha nova, não sei o quê. A Barbie, igual o maior complexo que eu tive a minha vida inteira, gente. Quadril largo, bumbum grande, coxa grossa. É o que a vida inteira eu não gostei em mim, né? Hoje em dia, né, isso daí não é mais fora do padrão. Fora do padrão é você tentar seguir um padrão. Se isso, gente, eu vou falar para você, se estão fazendo Barbies com as nossas características físicas que não são aquele padrão antigo, então se tem até Barbie, tá na hora de você se amar e se aceitar do jeito que você é, né? Pelo amor de Deus. Se até Barbie, com as nossas características físicas existem, né? Então, por que que você, né, não faz as pazes com você e com o seu corpo? Não é verdade? Não sei se faz sentido para vocês, mas para mim faz sentido, né? Então, hoje em dia, o mundo é outro.
tá? Eu vou falar para vocês, né, a gente sempre fala muito mulher, porque é lógico, para quem é terapeuta, é taróloga, é astróloga, a grande, né, trabalha com desenvolvimento pessoal, espiritualidade, a grande maioria, né, das clientes são mulheres. Mas não se enganem, eu atendo muitos e muitos homens. Tem muitos e muitos homens metatrônicos. Tem muitos homens formados no tarô quântico. Eu atendo muitos homens. E eu vou dizer para vocês que eu tenho, né, assim como eu analiso tudo, eu sou super analítica, eu faço estudos, análises, sou intuitiva, mediúnica, eu faço todas essas percepções. Eu posso dizer para vocês com a maior certeza, são pouquíssimos, mas muito poucos os homens que estão buscando uma mulher que seja igual àquela Barbie, que seja aquele padrão, modelo. Os homens estão buscando mulheres com personalidade, mulheres que tenham amor próprio, mulheres que se banquem, que se amem. E geralmente, ó, se tem algum homem, escreve aqui para mim, cadê o Bruno, né? Cadê aqui, Bruno? Escreve aqui para mim, né? Fala aqui se é verdade ou não é. É que o Bruno, né? Eu sei, eu conheço ele pessoalmente, né? Então eu sei bem o que ele está falando. Então, assim, eles querem uma mulher, né, que esteja de bem com ela e com quem ela é. Já acabou essa história, né? Então, o que que a gente precisa, né? Por que que os seus relacionamentos não deram certo? Porque você está vibrando no mesmo. A sua vibração tem a ver com o quê? Com como você enxerga, com como você se olha, com como você se analisa, com o que você pensa muito sobre você, né? Assim, e eu já vou ler o que a Ana pôs ali. Então, tá na hora de você fazer o que for necessário para você mudar essa sua relação com você mudar a sua frequência, você mudar a sua energia para você atrair a pessoa. Quando a gente vai fazer mesa de alma gêmea, são 2 mesas que têm que ser feitas. Uma primeira preparatória para depois a segunda ser uma conexão entre as almas gêmeas. Olha, gente, na primeira preparatória é a mesa que a pessoa mais sente, porque a mesa ela faz essa limpeza, ela faz essa mudança desse padrão, ela ajuda a pessoa muito nisso, porque isso é importante. Inclusive, o tempo que demora para ter efeito, né, para a pessoa atrair a alma gêmea, depende do tempo que ela demora para ela fazer essa mudança dessa relação com ela mesma, porque ela tem que entrar numa outra sintonia, tá? Isso é fato. Né, você tem que entrar numa outra sintonia, senão você não acha a pessoa. E na segunda mesa, a outra pessoa ela é trabalhada, ela também vai passar por esse processo. Às vezes outra pessoa também precisa acertar isso, e às vezes demora, porque a outra pessoa também precisa passar por isso, né? Porque essa mudança ela é necessária. Né? O padrão que você tem sobre você mesmo é importante ser mudado, senão você não vai atrair uma pessoa diferente, você vai atrair mais do mesmo, tá? Então, eu não sei se acho que foi a Vânia que me pediu, né, para a última pessoa que falou na live de quarta, né, falou, ai, fala sobre relacionamentos, tal. Então, Vanessa, essa mesa, as mesas da alma gêmea, essas 2 mesas da alma gêmea, é um trabalho que eu faço exclusivo, né? Esse eu não passo para os alunos, porque é um trabalho meu, isso tem a ver com o meu caminho que você entrou depois, né? Eu falei isso no começo da live, explicando que isso é um caminho meu, é uma coisa minha, né? De fazer esse trabalho, de ajudar as pessoas a encontrarem sua alma gêmea. Então, por isso que eu tenho esse trabalho das almas gêmeas, de encontro das almas gêmeas com a mesa. Isso tem a ver com uma coisa minha, especial. Então, por isso que eu não fico passando programações para, né, os alunos, porque não é uma coisa fixa. É uma coisa que tem a ver com cada pessoa, né? Cada caso é um caso. A gente sabe que tem muitos processos, né, que são similares, né, que a pessoa precisa mudar, é muito similar, mas é diferente, cada pessoa é de um jeito, tá? Então a primeira e a segunda, elas são diferentes, depende da pessoa mesmo, né? E o que demora para a pessoa encontrar é isso, é o tempo da mudança. Eu tenho um vídeo no canal do YouTube que chama assim, como é que é? Todo mundo, é uma pergunta. Todo mundo tem alma gêmea? É esse aí. Se alguém puder, aqui, deixa eu ver. Eu podia ter separado, né? Eu não sei se eu vou conseguir achar aqui, vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo pôr alma gêmea e aparece aqui, né? Mas, vamos ver aqui.
Aqui, ó, esse aqui, ó. Achei, eu vou achar aqui e vou pegar o link para quem tiver curiosidade de assistir esse vídeo do canal do YouTube. Gente, para quem tá no Instagram, eu não consigo postar, né? Eu consigo postar o link no YouTube. Agora, no Insta, eu não acho que eu consigo postar. Será? Será? Né? Deixa eu ver aqui. Aqui é do Insta, né? Ó, eu não sei, eu acho, eu até consigo postar, mas ó, ele não vai aparecer para vocês como se fosse publicar. Eu não sei o que eu fiz. Se tá tudo certo, se publicou ou não, tá? Não sei o que eu fiz aqui. Eu espero que esteja tudo certo. Então, assim, eu não sei se eu consigo publicar, né? Mas esse vídeo, tá? Se vocês entrarem no meu canal do YouTube, no Insta não pode colocar link, né, Ana? Eu não consegui colocar link mesmo. E aí eu fui pôr, apagou, assim, tomara que esteja passando ainda a live, ele apagou, assim, sabe? Ficou meio apagada aqui o que tá aberto, né, no computador. Não no OBS, mas no computador. Mas esse vídeo, ó, eu vou fazer o seguinte, para quem está no Instagram e não consegue, não consigo compartilhar o link, eu até faço depois um stories e eu compartilho com o link que o stories eu sei que pode. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, lá no meu canal do YouTube, eu vou colocar depois, sabe quando eu entro em comunidade, né? Assim, faz um story com o link depois. Vou fazer isso, eu faço um story. Então, prometo para você que eu vou fazer um story com o link depois, tá? E aí, quando o story, eu colocar o story, eu vou salvar ele nesse destaque da mesa metatrônica, tá? Da mesa cristalina, vai ser onde eu vou salvar. Então, o que que acontece? Ali nesse vídeo é o máximo, porque eu tenho uma querida cliente minha que fez a mesa e ela conta, tá nos comentários, gente. Ela conta que ela fez as mesas. Um mês depois da segunda mesa, ela encontrou a alma gêmea dela. E hoje eles são casados, eles têm um filho incrível, uma criança diamante maravilhosa, sabe? Então eu achei maravilhoso, sensacional, né? Que ela foi, eu não pedi, ela assistiu no canal e aí ela fez lá o comentário, tá? Então, gente, todo mundo pode encontrar a sua alma gêmea, tá? Não é só por causa da mesa que eu tô falando isso, é por outro motivo. Eu vou falar para você como alguém que se lembra de todas as suas encarnações, né? Eu me lembro mesmo, sabe? Desde que eu tive essa memória de Atlântida, foi desbloqueado tudo isso, né? Então eu posso dizer para vocês o seguinte, que a maior experiência de aprendizado que duas pessoas que se relacionam pode ter é quando você passa pelas situações, passa por coisas muito difíceis, né, juntos ou entre vocês, e um sentimento, o amor, uma coisa segura, né? O amor segura. Em vez de vocês falarem, então agora chega, não dá mais. Às vezes até fala, né? Falar, chega, não dá mais. Mas o amor segura e aí fala assim, não. Eu vou engolir o meu orgulho, eu vou engolir, né? Assim, olha lá, amei, amei. Engolir o meu orgulho, né? Vou engolir essa coisa, não vou parar de querer estar certo, né? Eu estar certa. E eu vou lá falar com a pessoa, vou tentar resolver acertar isso. Isso, meu Deus, a gente tem quando a gente tá com a nossa alma gêmea, né? Às vezes a pessoa que tá ali, quando é a tua alma gêmea, ela olha para você e ela tem um amor tão grande por você que ela não vai falar para você o que você quer ouvir. Ela vai falar para você a verdade, porque ela sabe que a verdade é o que vai fazer você crescer, você ser feliz, né? É a tua alma gêmea que vai olhar para você e que não vai enxergar um corpo, não vai enxergar uma ruga, um cabelo branco, né? Que é aquela raiz branca que eu falo que quando cresce muito o meu cabelo, que é a raiz branca, né? O cabelo é preto, a gente vai crescendo, parece que o cabelo não tá nem colado na cabeça de tanto cabelo branco que a gente tem, né? A pessoa não tá nem aí, às vezes ela nem enxerga. Ela não vai
Sim, ela sabe que às vezes você engordou porque você não tá bem, você tá cansada, você não tá bem emocionalmente, ou você não tá bem no seu trabalho, ou aconteceu alguma coisa na tua família, né, que ela literalmente decide, né, eh, nem se preocupar com isso, te ajudar para você curar aquilo que fez com que você engordasse os seus quilinhos. Até te falar uma hora e falar assim, ó, quando você fala: "Ah, engordei, tô me sentindo mal", ela fala assim: "Olha, você engordou desde que aconteceu tal coisa. Você sabe como é que é, né, assim, você sabe como é que é, né. Então, há muito tempo, né, que isso quando acontece esse tipo de coisa, você fica mal, você acaba engordando, né, ou emagrecer, né. Cadê aquelas tem umas tem umas alunas, né, umas participantes do clube de membro, que cadê? Tem a Carol tá aqui no YouTube, né, que o problema dela não é engordar, né, Carol, é emagrecer, né, a sortuda, né, assim, que emagrece, mas é um problema também para quem emagrece sempre, né. Então a tua alma gêmea, né, ela vai literalmente, né, te ajudar em todos os sentidos. Ela tá ali por você, pra você e com você. Isso é o máximo, isso é lindo. E a gente veio nessa vida agora gente, vocês já pararam para pensar? Eu acredito então assim, ó, vou levar do pressuposto que todo mundo que tá me vendo, seja no Instagram, seja no YouTube, sabe, né, tem uma busca uma evolução, um crescimento, né, principalmente espiritual. Então, não vou nem entrar, né, na rede cristalina de ascensão planetária, na rede cristalina metatrônica, nem vou entrar nesse detalhe, tá. Mas eu acho que tá todo mundo aqui, né, vendo que a gente tá num processo de evolução, né. As experiências hoje em dia, tá, elas são muito importantes. Por quê? Porque elas fazem a gente crescer e evoluir. Nessa encarnação, nesse período que a gente está num período de ascensão planetária, as experiências são muito mais rápidas, os aprendizados são muito mais rápidos, a evolução, a capacidade de evoluir é monstruosa. Então, nesse momento do nosso planeta, é um momento que está todo programado para que a gente evolua, 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 evolua cada vez mais rápido. Então, por esse motivo, já é uma tendência mundial das pessoas fazerem alguma coisa, né, mudarem alguma coisa para poder encontrar a sua alma gêmea, tá? De verdade. É para todo mundo encontrar a sua alma gêmea, né. Por quê? Porque acabei de explicar para você o que que é a tua relação com a tua alma gêmea, né. Ela tá ali com você, para você e por você, né. É incrível. Né, então você precisa, você pode, você deve ter isso, né. Então vale a pena a gente sempre fazer o que é necessário para que a gente possa encontrar essa alma gêmea e nunca, nunca desistir, não desista, né. E falo mais, sabe, não queira apenas ter um namorado, ter uma namorada, não queira apenas ter um relacionamento porque você está se sentindo sozinho ou sozinha, meu Deus, não. Queira encontrar a tua alma gêmea, queira encontrar a pessoa que te ama há várias encarnações, aquela pessoa que é o teu oposto complementar, porque na verdade é igual a você, só que tem aspectos que são diferentes da personalidade, tem aspectos que são sim diferentes, né, em algum sentido. Mas meu Deus, queira encontrar esta pessoa. Queira encontrar a tua alma gêmea. É isso que você tem que fazer agora, né? É isso que você tem que buscar. Se você tá num relacionamento que você não sabe se é tua alma gêmea ou não, cara, não precisa perguntar no tarô. Eu vou te dar certeza, não é. Não é tua alma gêmea. Porque você não tem dúvidas quanto à tua alma gêmea.
né? Aqui, quem não tá, o pessoal do Instagram não sabe, mas no canal do YouTube, a Fernanda, que fez a live comigo no Instagram na quarta-feira, a Fernanda Metatrônica, ela tá contando que ela fez uma mesa, né, que ela encontrou o marido dela, que é uma gêmea dela, né? Eu já falei sobre isso com ela. Encontrou depois de mesa feita pela Ana Paula, fez mesa, cadê? Quer ver que ela, eu sei da história, por isso que eu não li, né? Assim, ela fez a mesa, cadê? Não foi a mesa para o seu pai, para você curar, que você me faz isso aí, ó. É, que ela fez a mesa para resolver a relação dela com o pai dela, né? E aí depois ela teve o relacionamento com o marido dela, que, meu Deus do céu, né? Super alma gêmea dela, não tem nem o que falar, né? Quem assistiu aqui a live de quarta-feira, mesmo no YouTube que eu pus lá, né? Sabe que o Flávio, é Flávio, né? O Flávio é alma gêmea dela. Olha lá, ela resolveu a relação dela com o pai, né? Ela resolveu o processo da criança interior também, né? Assim, ah, olha lá, né? Que elas estão falando ali, estão se amando, trocando amores, mandando amores para mim também. Gratidão, aceito, recebo. E o mesmo sentimento para vocês duas ali que eu olhei aqui, né? Então, gente, quando você encontra a tua alma gêmea, é uma coisa que é claro, é sentido. É muito claro, você sente, porque não é uma coisa que mexe lá embaixo, não é um desejo sexual. Não é uma coisa que mexe aqui com a mente, que fala, ai, nossa, ele é lindo, ela é maravilhosa, ai, olha que. Não, é uma coisa que mexe aqui, ó, com a alma. A gente sente, tá? E aí, aqui no YouTube, a Maísa perguntou assim, ó, e quando encontramos nossa alma gêmea, mas ele está em outro relacionamento, o que fazer? Maísa, eu posso te falar o seguinte, tá? Que isso não é assim tão difícil de acontecer. Eu já vi isso algumas vezes na minha história como terapeuta. Então eu vou te dizer o seguinte, que quando você encontra a sua alma gêmea, né, existe uma conexão muito forte entre os dois, né? Existe uma conexão real. Então, se você tiver um movimento para você estar com essa pessoa, se vocês, né, se vocês tiverem conversas, não precisa ser nem intimidade, né? Mas se vocês tiverem algum tipo de relação ou relacionamento, a, vocês vão ficando cada vez mais próximos e o sentimento ele vai ficando cada vez mais forte, né? Então, isso existe para gerar o movimento da pessoa que está no relacionamento errado, ela sair sim. Isso, existe uma real, né, importância dessa coisa da alma gêmea, né? E imagine assim, ó, você encontrou sua alma gêmea. O amor de alma gêmea, ele é muito mais forte do que o amor que a pessoa tem por um outro relacionamento. Às vezes a outra pessoa tem muita dificuldade em largar o relacionamento, não é nem por causa da pessoa, né? De quem ela está casada ou de quem ela está se relacionando. Muitas vezes é por causa de filhos, né? Então, isso é uma coisa que é realmente um empecilho. Aí, o que que acontece? Precisa ter um trabalho para ajudar esta pessoa a ter coragem de seguir o coração, né? De seguir aquilo que, né, que ela tá claro ali, que ela tá envolvida. Não, Liliane, mas eu encontrei ele, eu sei que é minha alma gêmea, mas ele não me conhece, ou ele não está conectado comigo. Então, você precisa dar um movimento para vocês se conectarem, né? Eu vou falar para você, Maísa, que já aconteceu de eu fazer as mesas para alma gêmea, e sim, depois que elas se encontraram, a alma gêmea, né, a alma gêmea da pessoa que pediu a mesa, ela estava quando foi feita a mesa, ela estava num outro relacionamento. E aí ela acabou largando aquele relacionamento para encontrar a tua alma gêmea. Isso já aconteceu. E já aconteceu das almas gêmeas se encontrarem, né? E a pessoa né, que foi encontrada, que se conectou à outra alma gêmea, ela tá no relacionamento, mas elas têm o vínculo, porque é o link, é o vínculo, e aí juntos eles foram, né, trabalhando esse processo para que acontecesse o rompimento, né, da outra relação. Se é só um relacionamento de namoro, o rompimento é rápido, não tem nem o que falar. Mas quando construiu família, aí tem, né, tem um envolvimento maior, não é uma coisa
feita num rompante, algo, né, que envolve muito. Aí você fala assim, por que não é num rompante? Porque a gente está fazendo um trabalho, né, que é um trabalho de eu superior. A própria conexão de duas almas gêmeas é um processo do eu superior, do eu superior, do eu superior, porque a alma gêmea vem da mesma raiz, né? Vem do mesmo eu superior, é a subdivisão, né, do eu superior. Eu nem sei se eu tenho uma aula, eu tenho alguma aula falando. Ah, o meu vídeo do YouTube fala sobre isso, explicando melhor. Depois, Maísa, assiste. Eu vou até compartilhar aqui de novo o link, porque ele tá no copia e cola aqui, ó. Depois assiste esse vídeo de alma gêmea que eu acho que explico bem sobre isso, tá? Então, é, às vezes quando envolve família, o eu superior, né, das duas pessoas vai agir no todo o processo para que tudo fique muito bem. Tá? Então, nesses meus 12 anos de história, Maísa, trabalhando com a mesa, e, nossa, né, mas 20 anos antes, eu sempre, né, que sempre tive essa coisa de ajudar as pessoas a encontrarem alma gêmea. Antes eu trabalhava impondo a mão, trabalhando energeticamente com as mãos. Antes de trabalhar com a mesa, da régia, né, então eu fazia imposição de mãos, trabalhava com energia assim. Então eu posso dizer para você o seguinte, que esse processo de encontrar uma gêmea, ele é muito lindo, tá? Ele é muito especial. Ele é algo que é maior do que essa encarnação. Ele é uma coisa da alma, né? Então, pode existir milhões de situações diferentes entre as almas gêmeas? Pode sim, entendeu? Pode mesmo, inclusive, já teve pessoa que fez a mesa da alma gêmea e aí deu uns 6 meses e falou: "Ah, eu não conheci ninguém, não encontrei ninguém". Eu falei: "Olha, fica tranquila, porque esse processo da alma gêmea, né, tem que ter o acerto na tua vida e na vida do outro, na tua energia e na energia do outro, fica tranquilo", né. E a pessoa encontrou depois né, de um tempo maior, por quê? Porque a alma gêmea estava terminando um processo de um relacionamento complicado. Eu me lembro dela, falou assim: "Nossa, Liliane, nunca mais vou falar que não deu certo uma mesa". Eu falei assim: "Não, fica tranquila, porque eu já tô acostumada com isso, né". Às vezes demora para a pessoa ter o efeito que ela quer, porque tem outras coisas que estão sendo trabalhadas. O que é outra coisa que está sendo trabalhada? Aquela mudança que eu falei aqui no começo, tá? Aquela mudança da relação que a pessoa tem com ela mesma, né? Esse processo que ela tem internamente, tá? Isso é indiscutivelmente o que precisa acontecer. Das duas, às vezes acerto mesmo de coisas, né, da vida física, mas principalmente esse processo, trabalhar o interior, né? Por quê? Porque quando você encontrar a tua alma gêmea, você tem que estar mais maduro, porque o relacionamento de alma gêmea é um relacionamento que traz muitas experiências e você vai ter, né? Você tem que ter maturidade para ter esse relacionamento, para ser essa pessoa, para ter essa pessoa, né? É uma coisa muito forte. Então a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, a gente vai mudando até isso acontecer, tá? Então posso falar para vocês que, né, encerrando a live, que já tem 15 minutos, né? Não, eu que te agradeço pela pergunta. É maravilhoso quando as pessoas põem perguntas, eu consigo ler, assim, sabe? Eu adoro, porque daí eu posso falar alguma coisa, né? Posso responder, né? Então, o que eu para terminar, deixa eu só tomar um golinho aqui. Para terminar, né, essa live, por isso que eu falei, vou falar o bônus de alma gêmea, né? Eu falo assim, primeira coisa, né, que eu quero falar, né, para deixar claro, não desista, né, assim, seja lá qual é a tua experiência, seja lá quantos relacionamentos você já teve, seja lá o que você já passou, né, eu acredito que você, né, mesmo os traumas, né, mesmo que você passou da tua história de família, não interessa isso, isso daí foi importante para te trazer aqui hoje, para você ser essa pessoa que você é. E que se está me assistindo é uma pessoa incrível, tenho certeza, porque já é uma pessoa já evoluída. Normalmente quem chega até mim, assiste, é por isso que eu não é o pessoal que já está evoluído, já está bem aí, né, avançado no passo do seu desenvolvimento pessoal. Então você já é uma pessoa que já tem uma diferença grande. Então, assim, não desista, tá? Não vista para você aquela camisa de que você vai ficar sozinho para o resto da vida. Mesmo que você não faça nada, né? Não faça nenhum trabalho,
Busque se relacionar, não se feche, porque quando as pessoas se fecham, elas se acostumam a ficar fechadas. E é muito, mas é muito difícil a pessoa se abrir de novo. E eu conheço pessoas que ficam fechadas anos. Depois, para se abrir, para se relacionar, é muito complicado. Eu não sei o que é mais difícil, mas eu tenho uma opinião. Eu posso falar pela minha opinião, né? É a minha opinião. Mas na minha opinião, é mais difícil você se abrir depois de muito tempo de ter se fechado para o amor do que você se curar de uma dor, de um relacionamento que não deu certo, tá? Eu acho que é mais difícil, né? Não é assim. Às vezes a pessoa fica muito tempo sofrendo pelo final daquele relacionamento. Mas a hora que ela para de sofrer, ou as pessoas vão falando com ela, ela vai, aos poucos, ela vai, né, recebendo aquela informação de que ela pode encontrar uma outra pessoa, ela pode ser feliz e tal. Isso vai abrindo ela, né? Vai mudando a energia dela. Agora, quando a pessoa se convence a se fechar e vou ficar sozinho, ou não é para mim, ou não encontro ninguém, meu Deus, abrir esse zíper é bem mais complicado. É bem mais difícil, então não feche. E se você fechou esse zíper e você está me ouvindo, comece a partir de hoje a abrir um pouquinho, mas vai abrindo esse zíper, né? Vai abrindo esse zíper aqui, porque olha, não tem por que você ter essa ideia fixa de que você nunca vai encontrar ninguém ou que relacionamento amoroso não é para você, tá? Primeira coisa que eu quero falar. Segunda, seja uma pessoa que não aceita qualquer coisa. Não se coloca num relacionamento só para ter um relacionamento, sabe? É melhor você estar sozinho do que mal acompanhado. Verdade é essa, isso é coisa que as pessoas falam. É real, é verdade. Né? Melhor você estar sozinho, dando chance para encontrar a pessoa certa, do que você estar mal acompanhado com um traste que só vai ficar ocupando espaço e lugar e que vai atrasar o teu encontro ou vai perder o time de você encontrar a tua alma gêmea, né? Então não faz isso, né? E se você tá num relacionamento que já não tá bom há faz tempo, que você tem muito esse questionamento, né? Ah, eu vou falar para você, faça tudo que você pode para tentar acertar essa relação. Faça tudo que você pode para tentar fazer com que essa pessoa dê a mão para você e caminhe junto com você nessa evolução, nessa consciência, tá? Dá a mão, tenta fazer. E daí, se você fez tudo para acertar a relação, não deu certo, você fez tudo para dar a mão para essa pessoa puxar, ela fala: vem aqui, ó, vem aqui comigo, sobe aqui nesse degrau, esse degrau mais legal, e a pessoa não quis. Aí, meu, pelo amor de Deus, né? Tem síndrome de medo de ficar sozinho, porque melhor sozinho do que mal acompanhado, isso serve para você também, né? Tira essa pessoa que está ocupando espaço, sabe? E manda essa pessoa passear e se abre para ser feliz. Porque a gente pode ser feliz no amor, sim, tá? Muito feliz. Né? O amor não vai ser a sua felicidade eterna. Dinheiro não vai ser sua felicidade interna, eterna. Saúde não vai ser sua felicidade eterna. Filhos não vai ser sua felicidade eterna. Nada vai ser felicidade eterna, porque a felicidade eterna tá aqui, ó. Não tá lá fora numa coisa que você tem. Vai ter momentos que você vai passar com essa pessoa que você vai pensar, falar, meu, agora eu largo, hein? Ah, agora vamos separar, vamos. Vixe, quantas vezes eu e o Rafa falamos, então agora vamos separar, vamos. Que separa nada, entendeu? Isso é normal, então, sabe? Mas você pode ser feliz no amor. Não é a tua única felicidade e você não vai ser feliz pro resto da vida só porque você tem essa pessoa, porque nós somos seres complexos. Né? A gente tem, olha quantos sistemas nós temos no nosso corpo, né? Respiratório, digestório, circulação, né? Sistema reprodutor, putz, visual, né? Sistema sensorial. Meu Deus, a gente tem milhares de sistemas. Somos seres complexos, né? Então, nossa vida não vai ser feliz só porque você tem uma coisa, porque a gente tem uma coisa. Mas você ter uma pessoa do teu lado, né, para estar com você, para te dar um ombro, tá? Para te pôr no colo. Gente, a primeira pessoa que me pôs no colo foi meu marido, não foi minha mãe nem meu pai. Foi o meu marido, assim, literalmente.
né, colocar no colo e te tratar como você precisa para te ajudar, para você passar pelas dores e dificuldades da vida, isso não tem preço. É incrível, vale qualquer sacrifício. Não tem preço, mas vale qualquer sacrifício. Tá, Maísa, né? Assim, espero ter te ajudado, né, com essa. Deixa eu ver o que a Ana pôs aqui, ó. Muito importante que você disse, pois o que mais leio nas redes é a percepção errada que muitos afirmam que o amor só noutra vida, uma visão 5D distorcida. Nossa, muito, meu Deus do céu, né? A gente só pode estar na quinta D se a gente, nossa, aprender a ser uma pessoa incrível com os outros, né? Uma pessoa maravilhosa com os outros, porque você só uma pessoa maravilhosa rezando e meditando, e você ser um traste com os outros, não vai para 5D nem a pau, né? Esse processo é uma evolução contínua. E ser evoluído é estar sozinho, é o que eu mais leio. Ana, eu vou ser bem sincera com você, né? Eu vou encerrar essa live com uma opinião minha. E antigamente, olha, faz quantos anos, né? Eu atendo as pessoas. Que eu tô aqui, assim, eu me lembro que acho que vim para a rede social, assim, uma coisa mais assim, em 2014, eu acho, 2012. Não, muito bem, muito antes, porque tinha Facebook, 2012 é a mesma Metatrônica. 2008, 2007, acho que foi quando tinha Facebook, né? Que foi quando eu fui para a rede, né, para a rede social. E eu sempre fui muito tranquila. Falar mal dos outros eu não vou falar, isso não é a minha praia, porque eu nem sei quem são os outros. Eu não fico olhando, pesquisando, analisando quem são os outros. Não perco meu tempo com isso. O tempo que eu tenho, que eu não estou trabalhando, gente, eu estou ou com a minha família, ou meditando, ou estudando. Então eu não fico, eu não conheço, né? Milhão de pessoas. Conhece fulano, conhece ciclano? Gente, eu não conheço. E as poucas pessoas que eu conheço é porque algum pontual cliente meu, aluno meu falou, ó, veja tal pessoa ou essa pessoa tem a ver com você. Caso contrário, nem nunca vou atrás. Eu sou super fechada na minha bolha, no meu mundo, tá? Então eu não vou falar mal de ninguém, mas eu nunca fiquei dando muito a minha opinião, sabe? Porque eu sempre achei que tem que respeitar o momento de cada um, né? Que cada um tem o seu momento de evolução, de crescimento, tal. Então, mas agora eu vou dar minha opinião sincera. Vou terminar essa live falando o mesmo que eu acho, tá? Eu acompanho o ser humano nesse processo de evolução há 33 anos. Antes, vou falar assim, antes de 2001, foi quando a gente teve, né, esse processo, né, assim, o coletivo que eu estou frisando, não individual, acho que não me expressei corretamente. Não no meu canal, viu? No outro, não entendimento com você, tá bom. Ser evoluído é estar sozinho, tá? Deixa eu falar, eu vou falar então, eu vou falar de tudo. Ótimo você falar isso. Então vamos lá, né? Então, antes de 2001, e até mais ou menos 2008, que foi quando teve, né, uma evolução grande da rede, né, cristalina planetária, as pessoas estavam muito no começo do despertar para a espiritualidade. Quando a pessoa ela tem um despertar, vai desenvolver ela para a espiritualidade, a primeira coisa que eu acho que as pessoas percebem, que a pessoa percebe, acho que a primeira grande verdade que a pessoa percebe é: meu Deus, eu tenho que me colocar em primeiro lugar, eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que parar de fazer tudo pelos outros, né? Eu preciso me colocar em primeiro lugar, né? Eu preciso olhar para mim. E literalmente é uma desconexão, é necessário essa desconexão das pessoas do externo, porque ela precisa passar por uma grande jornada interior. E se colocar em primeiro lugar e olhar só para ela, isso é fundamental, porque senão ela não vai conseguir começar o processo real que ela precisa do autoconhecimento. Tá? É difícil isso. Então ela precisa disso. Então esse processo do você ficar sozinho, se libertar de relacionamento, se desconectar da família, né, dos conceitos da família, ou da família que atrapalha, né, se desconectar de um relacionamento abusivo, nocivo, não sei o quê. Isso tudo ele é real, isso é importante, porque as pessoas, quando ela entra nesse começo do despertar, ela precisa desse olhar para ela, desse cuidado só dela.
tá? Então isso é real. Mas depois que a pessoa se cura, né, ou se melhora, ela precisa começar a acertar a relação dela com o mundo externo, tá? Esse é o segundo grande passo, tá? A gente conseguir lidar bem com as outras pessoas, com o mundo externo primeiro. E o terceiro passo é lidar bem com as relações. Esse é o caminho, tá, da evolução. Ah, se eu posso tentar pular né, um degrau para o outro, esse primeiro degrau não tem como. A pessoa precisa se desconectar de tudo para ela olhar para ela mesma, isso é fato. O segundo degrau é lidar com o mundo externo, ele é fundamental, porque senão ela não vai, se ela não conseguir lidar melhor com o mundo externo, né, ela não vai conseguir fazer as mudanças que precisa, ela precisa disso. E o terceiro é quando ela já está mais evoluída, porque daí ela lidar melhor com o mundo externo, ela começa a ver que outras pessoas também pensam como ela, ou que passaram por esse mesmo despertar. E aí, só depois disso é que ela passa para o terceiro passo, e muitas pessoas não fazem esse terceiro passo. Elas param nesse segundo. O terceiro passo é aprender a ser uma pessoa melhor para lidar com o outro, conseguir ter uma melhora nas suas relações, ser uma pessoa melhor para se relacionar, né? A sua relação com o outro. Tá? Esse terceiro passo muitas pessoas não fazem. E aí a pessoa vai, né, adquirindo mais conhecimento, e muitas vezes a pessoa vai adquirindo mais conhecimento espiritual. E aí ela começa a imaginar que esse conhecimento espiritual é evolução espiritual, mas ela não está evoluindo, ela está adquirindo conhecimento. E aí ela ouve, ou ela chega numa ideia, né? Ela ouve de algum lugar, ou ela chega numa ideia de que pessoas evoluídas têm que ficar sozinhas e você não tem que ter relacionamento. Então eu já ouvi isso muito, tá? Isso é equivocado. E muitas pessoas acham que para você continuar evoluindo, você tem que ficar sozinho. Não é verdade. Nós temos, né? Nós temos que encontrar, a gente tem que encontrar o amor da nossa vida, a gente tem que encontrar pessoas parecidas com a gente. Por isso que é tão importante, por isso que quando alguém sai da rede cristalina metatrônica, para de trabalhar com a metatrônica, se afasta, não sei o quê, depois fica, eu tô perdido, corre, vem atrás quando pode. E aí se sente abraçado de novo. Por isso que eu fiz, né, para o clube de membros, quem faz parte do meu clube quântico, para quem faz parte do meu clube de membros do canal do YouTube, eu tenho esse WhatsApp para a gente ter essa troca. Isso foi a última inovação que eu fiz desde a assinatura, porque a gente precisa estar em conexão com outras pessoas. E a gente precisa encontrar e conviver com pessoas que tenham similaridade com a nossa consciência, com a nossa evolução. Eu posso falar para você, Ana, né, assim, não só para você, né, porque você postou aqui, mas para todo mundo, né, que as pessoas, elas acham, se você quiser sentar aqui, senta, a mamãe já está terminando, mas senta aí, tá? As pessoas acham que são poucas pessoas que estão buscando evolução, evolução da consciência, espiritualidade. Eu posso te dizer que não, que tem muita gente. É pouco perto da quantidade de pessoas que existe no mundo, mas é muita gente. Tem muita gente. Tem muitas pessoas que despertaram, tá? Para essa ideia de evoluir, de ser da luz, de fazer bem para o planeta, de serem pessoas que trazem, né, só coisas boas, positivas para o mundo, que ajudam as outras pessoas. Muita gente, em todas as áreas, né? Assim, eu acho que a maior maravilha, né, que uma metatrônica me indicou, né, a Luana para fazer o curso, e de eu ter conhecido pessoalmente, é o quê? É eu poder ver, né, porque ali também tem um grupo de WhatsApp, ver que tem pessoas, né, que desenvolvem a luz, a espiritualidade, que querem fazer bem para o mundo em todas as áreas, em todas as profissões. A gente acha que não, mas tem. Tem médico, né? Tem médicos, não é médico, médicos. As pessoas acham que é o mais cético, né? Porque costuma indicar alopatia, né? Então acho que são os mais céticos. Então tem médicos, tá? Nossa, tem gente de todas as áreas.
tá? De todas as áreas. Tem gente despertando para essa consciência de ajudar o mundo a ser uma pessoa melhor e ajudar as pessoas a serem melhores, viverem uma vida melhor, evoluírem, disparar o autoconhecimento, se curarem, né, se transformarem. Né? Então, é pouco perto da quantidade de pessoas que existem no mundo, mas é muita gente. Então, você achar que a tua espiritualidade, a tua vida espiritual, o teu desenvolvimento espiritual sozinho, não é sozinho. É sozinho se você optar. Mas se você se permitir, você vai se conectar a outras pessoas que têm muito a ver com você. Não são idênticas iguais, nem tua alma gêmea não é idêntica igual, mas que tem muito a ver com você. Né? Então, você vai encontrar em cursos, você vai encontrar em rede social, você vai encontrar. Né? Então, o caminho da ascensão, o caminho né, para a quinta dimensão, ele não é sozinho. Sozinho é muito mais difícil, né? Assim, sozinho você vai, mas esse sozinho ele vai esbarrar, ele vai esbarrar naquele terceiro passo que eu falei. Você pode ir buscar sozinho. Eu fui sozinha a vida inteira, né? Assim, nesse meu caminho. Assim, eu tenho o Rafa quase 20 anos comigo, mas o meu caminho é muito diferente do dele, né? Mesmo. E sim, então o que eu faço é muito no sozinho, eu faço tudo muito sozinho. Mas se você não resolver aquele processo da sua relação com o outro ou com os outros, você vai ficar parado, estagnado na linha ali, no limiar, e você não vai conseguir evoluir. Então, a gente precisa, assim, se relacionar com outras pessoas, encontrar alma gêmea, ter família, né? Resolver o que você puder com a tua família. Se não tem jeito, então resolve dentro de você a tua cura do que você traz, dos seus problemas com família. Porque às vezes a gente consegue resolver com a família, às vezes não tem jeito. Daí você cura você, e entrega, né, cada um para o teu eu superior, para o universo. Mas você cura você e se liberta, né? E vai se permitir ter uma outra família, vai formar a tua família de escolha, aquela família, né, que faz sentido. Quem viu no meu Instagram, né, ontem fiz uma postagem da Morgana, que ela tá aqui do meu lado, louca para aparecer, e ela até riu, louca para aparecer, e ela não viu ainda, eu não mostrei para ela a postagem que eu pus no Instagram dela. Eu não te enxergo, se você estiver aparecendo no Instagram, você não aparece, vai aparecer só no YouTube. Deixa eu ver aqui, ó, porque no Instagram é pequenininho, ó, tá vendo, ó? Deixa eu ver como é que você tá aparecendo aqui, ó. Aqui, ó. Mas vai para lá, meu amor, vai que a mamãe tá terminando. Olha lá, não tem jeito. Mas, então, quem viu no meu Instagram, eu fiz um post lindo sobre a Morgana, a minha relação com a Morgana ontem, né? E ela é resultado dessa estrutura de encontrar a minha alma gêmea, daí vem uma terceira alma gêmea, tá? Que a gente tem Mona da Quântica, para quem não conhece, vai assistir minhas aulas no YouTube, né? Que a gente tem Mona da Quântica, aí tem uma terceira alma gêmea junto, né? Que ela sabe que ela também vai cedo casar, encontrar uma gêmea dela, né? Para formar essa estrutura familiar. E aí é essa estrutura que vai te trazer o maior crescimento, a maior evolução, as melhores experiências que vão guardar, né? Ser guardadas para tua alma, né? Então, gente, eu vou encerrar por aqui, né? Foi 40 minutos a mais do que eu pensei em fazer. De novo, né? E olha que a mamãe tá fazendo. E olha que a mamãe tá fazendo monólogo, né? A mamãe não tá nem conversando com alguém. Então, a desculpa é que é a mamãe mesmo, né? Então, agradeço a vocês, tá? Agradeço pela participação, agradeço quem entrou, quem viu. Gente, se vocês quiserem, compartilhe esse conteúdo, né? Compartilha com quem vocês acham que vai valer a pena. Vocês vão ajudar, né, os meus canais e vão ajudar as pessoas. Eu acho que assim, olha, uma das coisas que a gente, eu acho que uma das coisas que a gente mais pode fazer pelo outro é levar a luz para as pessoas que a gente ama, né? Então, se fez sentido, né? Se fez sentido para você isso daqui, você lembrou de alguém, compartilha, né? Leva a luz para essa pessoa. A Lili está me encorajando a ter filho. Ixi, Fernanda, eu falo coisas incríveis sobre filhos de almas gêmeas, de metatrônicos. É uma experiência maravilhosa, incrível. Mas isso aí a gente conversa
né, assim, em outros momentos, mas filhos de metatrônicos, tá? Não, você vai espirrar na minha cara. Filhos de metatrônicos sempre são crianças diamante, tá? Elas vêm porque elas têm um sistema diferente neuronal, até do DNA, e elas precisam de nós metatrônicos para ajudá-las, tá? As crianças que não nascem de metatrônicos, elas sofrem muito até que elas encontram o metatrônico certo para atender elas em mesa e ajudá-las as famílias, tá? Então é bem, bem legal mesmo. Então, gente, obrigado, gratidão. Excelente final de semana para vocês. Quem estiver assistindo depois, ou quiser depois deixar, né, nos comentários, vai ficar no YouTube, vai ficar no Instagram. Quiserem deixar comentários, perguntas, deixem, tá bom? E à medida que eu consigo, eu vou respondendo todo mundo. Dependendo, eu faço até live, tá bom? Beijo grande, gente. Gratidão e namastê.